Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagem de encorajamento, de fé e instrução para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros na Fé. Este será o episódio número 4. Semana passada, no episódio número 3, falamos sobre o tema convite ao equilíbrio e ao bom senso, e o quanto nós precisamos, o quanto as nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos países, precisam de equilíbrio e bom senso. Vamos lá! Continuando a série Tesouros da Fé. Esta série busca despertar o nosso apetite espiritual para valores superiores e mais preciosos do que aqueles que nos são oferecidos e pelos quais passamos grande parte das nossas vidas correndo atrás. Sim, existem moedas diferentes, existem valores mais elevados. No episódio de hoje, então, falaremos sobre recursos eternos, valores sublimes. O tema de hoje, episódio número 4, as moedas do reino. Então, bora lá. O reino de Deus, queridos, tem outros valores, outras moedas. O Senhor Jesus Cristo afirma isso lá nas suas parábolas que ele contou em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus, disse o Senhor Jesus, é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Com entusiasmo vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também, segundo o Senhor Jesus, é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de inestimável valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O que ele está nos ensinando aqui? Que existem valores mais sublimes, mais elevados, pelos quais nós podemos abrir mão dos valores aqui desta terra para poder receber aquilo que realmente vale a pena. Trocar quinquilharia por valores reais. Talvez você já tenha descoberto o tesouro escondido ou a pérola de grande preço dessa parábola. Talvez você já seja daqueles que estão à busca destes valores absolutos, que está cansado dos valores relativos desta sociedade. Para você, o reino de Deus ainda está acessível. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Para todos aqueles que já entenderam que os bens que este mundo oferece são perecíveis, efêmeros, fake, não podem satisfazer e que estão à busca daquilo que realmente completa a alma, o Senhor Jesus Cristo então convida para que possamos participar deles. Mas como tudo isso começou? Na prática, esse acesso ao reino de Deus não estava facultado a nós. Ele se inicia com a suprema, bendita aliança eterna proposta e realizada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso amado Deus. A moeda, sua vida, seu sacrifício e o seu sangue. Esta foi a moeda que liberou, o nosso acesso através do sacrifício de Cristo. Esta aliança que o Senhor vem fazer com aqueles que se interessam, que vão atrás, que buscam, como estes que estão atrás de tesouros e de pérolas, verdadeiras, que não são essas físicas. Esta aliança foi feita conosco, os caçadores de pérolas, de tesouros, caçadores de valores eternos. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Vocês sabem, diz Pedro, que não foi com prata e ouro o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês herdaram dos seus antepassados, pois tudo isso perde o seu valor, diz Pedro, mas vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito e nem mancha, que foi apresentado ao Pai. Sim, queridos, quem pagou o preço, a moeda principal de tudo isso, foi o sangue, a vida, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós somos eternamente gratos aqui e na eternidade. Por isso, o nosso bondoso Deus, e isso já acontecia lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo vir, o nosso bondoso Deus já vinha estendendo o seu convite para todos aqueles que tivessem olhos para ver e apetite abertos para estes valores,
desde há muito tempo. Está lá em Isaías 55, escrito 700 anos antes de Cristo. Vocês, todos os que têm sede, venham às águas e bebam. E vocês que não têm dinheiro, venham e bebam vinho ou leite sem preço, pois é tudo de graça. Aqui ele não fala em pérola e em tesouro, aqui ele fala em vinho e leite, sem preço, coisas que alimentam, ele está falando. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? A pergunta que ele faz. Ou alocar o fruto do seu trabalho naquilo que não satisfaz? Ouçam-me atentamente e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e vocês encontrarão vida verdadeira. Farei com vocês uma aliança eterna e permanente, o amor que fielmente prometi a Davi, meu servo. Esta aliança veio desde Davi, quando ele prometeu que a sua descendência espiritual de Davi, que somos nós, descendência espiritual de Abraão, que somos nós, somos filhos da fé. Busquem o Senhor, continua o texto aqui de Isaías, capítulo 55, enquanto vocês podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto, pois os meus pensamentos não são muito diferentes dos seus. Aliás, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu mau caminho, converta-se ao Senhor, que ele os receberá com misericórdia e os perdoará amorosamente. Isaías capítulo 55, um convite àqueles que estão à busca de valores verdadeiros, de moedas que não são quinquilharia, que não passam. Pois é, queridos, o reino de Deus dispõe de moedas mais valiosas do que as mais caras riquezas deste mundo. Não é ouro, não é prata, não são pedras preciosas, ações, imóveis, bonds, dólar, seja o que for, nada disso se compara aos valores eternos que o Senhor Jesus Cristo tem para nós aqui e na eternidade. Semeamos aqui, vivenciamos aqui, e vivenciaremos em toda a eternidade. O reino ensina sobre sabedoria, fala sobre instrução, sobre conhecimento e guarda dos preceitos de Deus, fala da prudência, do discernimento, da inteligência espiritual, todas as moedas provenientes do Deus de toda a sabedoria. A palavra de Deus também nos afirma, queridos, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece, pois ela é parte, a nossa parte, na aliança e acesso às riquezas do reino. A única coisa que nós temos que fazer é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Onde está escrito isso? 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé, diz Pedro, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória, na revelação do nosso Jesus Cristo. Então você já tem um tesouro dentro de você, é a sua fé. Receba também a sabedoria, os valores de Deus. Então aqui, eu vou ler agora em Provérbios capítulo 3, verso 13 em diante. Bem-aventurados, feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire o conhecimento das coisas celestiais, porque a sua mercadoria é mais valiosa que a prata e rende mais do que o ouro mais fino. É isso mesmo, é rendimento. Ela não só existe, mas como ela rende. É muito mais preciosa do que os rubis, diz Provérbios. E tudo que você pode desejar, tudo, nada se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa e a esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e estradas agradáveis. Se você tem a sabedoria de Deus, você vai viver caminhos de delícia, porque o Senhor o guiará, a sabedoria cuidará de você, ela te trará conselho na hora certa, e todas as veredas da sabedoria levam a uma vida de paz. A sabedoria é como uma árvore da vida para os que dela tomam posse e a retêm. Felizes serão todos os que a retiverem. É o que diz Provérbios 3, de 13 a 18. Todos esses, queridos, são valores eternos, frutos ricos que se buscam, semeiam aqui, se multiplicam e permanecerão por toda a eternidade. Coisa linda!
Estes tesouros na terra e no céu são oferecidos pelo nosso precioso Deus, Rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira riqueza. Quando nós encontramos ao Senhor, nós encontramos o maior tesouro, a pérola de grande preço. Ele nos apresenta o seu reino, mas nós estamos interessados na sua pessoa. Estar com Ele é a maior riqueza que nós podemos ter. Incomparável. A verdadeira riqueza é a sua pessoa, o nosso maior valor. Por isso, então, toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa admiração, a nossa gratidão, a nossa reverência ao Senhor Jesus Cristo, a Ele a nossa dedicação, nossa parte, a nossa submissão, a nossa obediência, a nossa consagração. Estar com Cristo, viver em sua presença, é vivenciar aqui neste mundo os bens e valores que herdaremos em sua plenitude, em toda a plenitude, lá na eternidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, verso 2 em diante. Que vocês, diz Paulo aos Colossenses, sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para que tenham pleno conhecimento do mistério de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sim, queridos, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está em nós, estar perto dele, para que nós possamos tirar esse tesouro, alimentar a nossa alma, aqueles que nos cercam, esse mundo perdido. Precisamos trazer à luz as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, as moedas espirituais, elas não desvalorizam no céu. Você semeia aqui, ela está guardada para você lá. Não tem inflação, não tem ladrão, não tem aquele que rouba, não tem ferrugem, não tem traça para a deteriorar. É o que o Senhor Jesus Cristo disse. Ali se acumulam riquezas eternas construídas por corações de vidas inteiramente dedicadas a amarem a Deus e a servirem o próximo. É o que o Senhor Jesus Cristo fala, né? Aliás, queridos, a Bíblia afirma que, em termos de moeda, nós sim temos dívida. Nós temos dívida sim nesta terra com Deus e com o nosso próximo. É o que diz a palavra. O amor com que o Senhor nos amou e o perdão pelo qual fomos por Ele perdoados. Onde está escrito isso? A ninguém devam coisa alguma, a não ser o amor com que vocês devem se amar uns aos outros, Paulo diz. E também Jesus diz, se vocês não perdoarem de coração aos seus irmãos, também o seu Pai não os perdoará. Ele falou isso no Sermão da Montanha. Então, queridos, sim, nós temos que viver esse mundo, recebemos um valor que nós não merecíamos nada e o Senhor nos deu aquilo, nós temos que repartir. Temos essa dívida para com o nosso próximo. Então, meu querido, construa aqui o seu tesouro, semeie aqui para que seja frutificado lá o tesouro celestial a partir do reino franqueado por Cristo aqui nessa terra, para você, a sua descendência. Ele tem promessa também para a sua descendência. Ele é o fiador da nossa salvação. Bom, eu quero encerrar esta palavra com um testemunho da palavra de Deus, Atos capítulo 3, não é? Um tremendo tesouro da fé para que você e eu possamos realizar. Talvez não assim, mas eu fico muito feliz quando eu leio essa passagem. Vamos ler Atos 3, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João, Pedro pescador, foram ao templo orar. Jesus já estava ressurreto e já tinha subido aos céus. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado e era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas àqueles a que entrassem no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, fez o quê? Pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós, olhe aqui para nós. Disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés, os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto,
Ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Queridos, talvez nós não tenhamos prata, ouro, não temos talvez acesso às moedas desse mundo, mas nós temos um tesouro dentro de nós, assim como Pedro. Eles não eram ricos, eles eram homens simples, mas ele olhou para aquele olhar e falou: olha para nós. E agora, querido, você tem que olhar para Jesus, como aquele também aleijado que estava ao pé do tanque de Betesda. O Senhor Jesus Cristo diz: olhe para mim, você quer ser salvo? O Senhor Jesus Cristo está olhando para você: olhe para mim, você quer possuir as riquezas eternas? Ou você está tão entretido com as coisas desse mundo que você não é capaz de dar valor para o que realmente tem valor? E assim como aquele homem simples fez assim Pedro, e aquele outro olhou para ele fixando os olhos e creu, e aquilo ali se transformou num grande milagre. Querido, posso não ter moedas desse mundo, mas o que eu tenho é eterno e dou. Seja curado em nome de Jesus Cristo, que assim seja, que possamos ministrar estas coisas para os outros. Pode ser cura física, cura da alma, cura do pensamento, que esta palavra possa curar a sua maneira de enxergar esse mundo, talvez materialista, talvez enviesada para as coisas do mundo que você não tem, mas que possa sim levar você para o Senhor Jesus Cristo, que é o maior tesouro. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, as tuas moedas são maravilhosas. O Senhor falou, afirmou, quando aquela viúva chegou com 2 moedinhas e deu aquelas moedinhas, o Senhor disse: ela deu mais do que todos aqui. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Senhor, nós queremos entregar o nosso tudo. O nosso tudo não é nada, Senhor. A nossa moedinha não é nada. Mas para ti, Senhor, nas tuas mãos, o nosso tudo, que é pouquinho, pode se transformar em grandes coisas e atingir a muitos, Senhor. Então, Senhor, recebe o que nós temos, porque nós recebemos sim pela fé o que o Senhor tem para nos dar. Essa troca é muito injusta, porque não temos nada e o Senhor tem, Senhor, riquezas gloriosas, delícias eternas que o Senhor quer acrescentar na nossa alma. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem, por esse plano tremendo, Senhor, que nós não temos palavras para expressar, mas que possamos sim, Senhor, ser portadores das tuas riquezas, Senhor, da semeadura, Senhor, que possa levar a muitos frutos, a muitas pessoas, e que aqui semeando possamos um dia, Senhor, desfrutar das riquezas eternas na tua presença. Muito obrigado, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, essa palavra que o Senhor preparou para hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração, que você se volte para essas riquezas e você possa sim semear aqui, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração também. Que Deus o abençoe. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, receba uma palavra para edificar a sua vida, curta, mande a sua mensagem e que Deus abençoe a sua semana, a sua família, em nome de Jesus.